Olá, meu nome é Bárbara Lobato, eu sou graduanda de Letras em Inglês pela Universidade de Brasília e essa é a minha pesquisa de iniciação científica sob a orientação do professor Gilson Charles dos Santos. O objetivo do meu trabalho foi analisar o uso de elementos religiosos, da deusa Ísis especificamente, na obra O Asno de Ouro de Apuleio. Essa é uma obra pouco estudada nas universidades brasileiras e o único romance latino que sobreviveu na íntegra até os dias atuais, e por isso eu escolhi essa obra como meu objeto de estudo. Eu inicio a minha pesquisa com uma contextualização histórica de quem foi a deusa Ísis desde o Egito Antigo até o Império Romano, e a principal bibliografia que eu utilizei para iniciar essa contextualização foi a obra Moralia de Plutarco. Nessa obra, ele narra o mito de Ísis e Osíris, e como esse mito é essencialmente focado na morte de Osíris, e pelo fato do rio Nilo ter muita relevância para o mito, as duas principais características atribuídas à deusa Ísis no Egito eram de protetora do Nilo e protetora dos mortos. Naturalmente, o culto dos sacerdotes de Ísis no Egito Antigo era direcionado para o pós-morte. E a partir do período ptolomaico, entrando em contato com a cultura greco-romana, o culto a essa deusa passa a ter um foco bem diferente daquele que tinha no Egito. Ele passou a ser direcionado mais para aspectos da vida do que da morte. No Egito, a principal função dos sacerdotes era velar os mortos para que eles fossem bem direcionados no pós-morte. No mundo greco-romano, os sacerdotes adquirem outras funções mais relacionadas com a vida das pessoas. Além disso, mulheres também passaram a exercer o sacerdócio e houve diversas associações com deusas dos panteões grego e romano que renderam novos nomes e novas formas de se celebrar Ísis nesse contexto. E diante de todas essas mudanças sofridas por essa divindade, nesse contexto greco-romano, é importante analisar se esse é ou não um caso de sincretismo religioso. E como não há consenso acadêmico acerca desse conceito, eu realizei essa análise a partir de algumas definições. As principais que eu utilizei ressaltam que o sincretismo seria a união de dois ou mais elementos religiosos. Então, todos os lados estão envolvidos nesse processo. No caso de Ísis e das outras divindades com quem ela foi associada, não há registro de que houve reciprocidade nesse processo. Ou seja, Ísis absorve as características das demais divindades, mas o oposto não se aplica. E dessa forma eu preferi não utilizar o termo sincretismo para me referir a essas associações no trabalho. Depois disso, o trabalho se direciona para a análise da obra em si, E ao final da jornada do protagonista Lúcio, quando ele faz uma oração à deusa Ísis na beira de um rio, a deusa surge das águas e se direciona a ele, se apresentando com diversos nomes, diversos epítetos. Todos esses epítetos que o autor atribui a Ísis fazem referência a outras divindades de diversas localidades do Império Romano. Algumas dessas já haviam sido mencionadas na bibliografia utilizada, como Cibele, Atena, Vênus, Ártemis e Deméter. Outras divindades, como Perséfone, Juno, Belona, Hecate e Ramnúzia, no entanto, essas divindades não haviam sido mencionadas nos registros que eu encontrei, essas últimas 5. E apesar de algumas dessas deusas possuírem características em comum, em conjunto elas apresentam diversos atributos com os quais Ísis se associa, mostrando quão abrangente foi esse culto no Império Romano. E concluindo meu trabalho, eu busquei identificar origens de diversos aspectos de Ísis através do registro literário de Apuleio, e mesmo que em estudos históricos já seja possível perceber como o seu alcance foi amplo, a obra de Apuleio permite que se identifique de forma mais específica como a deusa era cultuada em diferentes localidades e como ela se tornou uma das divindades mais populares e múltiplas da religião greco-romana pré-cristã. E assim eu encerro a minha apresentação e muito obrigada pela audiência.